sabe qual é a melhor maneira de organizar as finanças no seu relacionamento? Essa é uma decisão bastante pessoal, mas nesse vídeo eu vou trazer vários elementos para você levar em consideração e tomar uma decisão mais bem informada junto com o seu parceiro ou a sua parceira. Então fica aqui comigo até o final e deixa nos comentários a sua opinião. Meu nome é Renata, nesse canal eu falo sobre relacionamentos, psicologia e cultura, e se você gosta desse assunto, não deixa de se inscrever para acompanhar todos os meus vídeos aqui. Então vamos lá, no campo das pesquisas, o que as pesquisas em psicologia e relacionamentos nos dizem sobre finanças? Geralmente existe uma correlação positiva entre contas conjuntas e qualidade conjugal e duração do relacionamento. Então, geralmente as pesquisas encontram que casais que mantêm contas conjuntas, que unem as suas finanças e encaram o dinheiro como nosso dinheiro, ao invés de meu dinheiro ou seu dinheiro, são casais que tendem a ter um relacionamento mais duradouro e a reportar uma maior qualidade no seu relacionamento. Só que esses dados são correlacionais, ou seja, eles andam juntos. Até agora, não existiam pesquisas que mostravam um relacionamento de causalidade, de que uma coisa causa a outra. Então, um grande questionamento dos pesquisadores era o quê? Será que ter a conta conjunta, será que ter as finanças unidas em um bolo só inspira a qualidade conjugal, melhora o relacionamento dos casais? Ou será que são casais que já têm um bom relacionamento, que já são propensos a terem um bom relacionamento, que encontram mais facilidade em terem essa conta conjunta? E outra dúvida muito importante dessas pesquisas é por que esses relacionamentos duram mais? Será que as pessoas estão ficando mais tempo nesses relacionamentos de conta conjunta porque elas são realmente mais felizes? Ou será que elas não encontram outra opção porque já estão com as finanças tão emaranhadas que elas não enxergam como sair desse relacionamento, que elas acabam ficando presas dentro desse relacionamento? Em 2023, saiu uma pesquisa muito interessante sobre esse assunto, que traz a questão da causalidade. Essa pesquisa foi publicada no Journal of Consumer Research e foi coordenada por Eli Finkel, um pesquisador da área de relacionamento e psicologia, cujo livro O Casamento Tudo ou Nada foi o tema do primeiro vídeo aqui do canal. O artigo se chama Common Sense, Bank Account Structure and Couples Relationship Dynamics, que traduzido ficaria algo como centavos em comum, estrutura bancária e a dinâmica de relacionamento dos casais. E já adiantando um pouquinho a conclusão do artigo, eles encontraram sim uma relação de causalidade entre relacionamentos que têm a conta conjunta e têm uma maior qualidade conjugal. E eu vou mostrar como é que eles fizeram isso, porque eles fizeram uma pesquisa experimental, que é raro em pesquisas em relação a relacionamentos e casamentos. Nesse artigo, eles levantam 3 hipóteses de por que ter uma conta conjunta pode melhorar o seu relacionamento. A primeira é que a conta conjunta estimularia uma maior responsabilidade dos parceiros em relação a esse dinheiro. Porque se o dinheiro é dos dois e os dois têm acesso ao extrato bancário, fica muito mais difícil você fazer uma compra por impulso ou uma compra muito grande, porque você não vai conseguir depois justificar para o seu parceiro como, por que você fez aquela compra, por que você tomou essa atitude. Então, ao invés de você ir lá comprar uma coisa que você quer muito, você para e pensa 2 vezes. E você para e pensa se aquilo vai ser bom para o planejamento financeiro de vocês como casal. A segunda hipótese é que a conta conjunta, ela estimula um diálogo muito mais aberto entre os membros do casal. Porque se você vai fazer um planejamento financeiro com outra pessoa, você tem que conversar sobre os seus sonhos, seus planos, os seus medos e às vezes falar sobre aqueles desejos que você não gosta muito que as outras pessoas saibam, mas se abrindo com o seu parceiro, você vai criando essa intimidade e você vai estruturando um plano em que às vezes um tem que ceder, o outro tem que ceder, mas que acaba sendo um plano construído em conjunto. E essa intimidade emocional de conversar sobre medos, sonhos e desejos pode ser muito assustadora para as pessoas, mas é uma parte importante do que significa você ser um casal e ter realmente intimidade emocional com aquela pessoa. E a terceira hipótese é que ter uma conta conjunta estimularia o senso de comunalidade no relacionamento. E esse é o conceito-chave que eu quero que vocês prestem atenção. Porque esse conceito de comunalidade, ele pode ser aplicado independente da sua estrutura financeira. Só que ele acaba sendo facilitado e estimulado caso você tenha uma conta conjunta.
mas esse é o conceito que faz toda a diferença no seu relacionamento. O conceito de comunalidade, conforme ele está explicado no artigo, é a capacidade de cada membro do casal de responder às necessidades do outro sem esperar nada em troca. Então é uma ideia de que você vai fazer algo pela outra pessoa porque isso faz bem a ela e porque isso faz bem ao casal e não porque você está esperando um pagamento em troca. Então, por exemplo, num senso de comunalidade, eu posso me oferecer a cozinhar a janta porque eu sei que eu tô com fome, eu preciso comer e o meu parceiro também tá com fome e também precisa comer e eu vou fazer isso porque é bom para nós dois. E ele pode se oferecer para lavar a louça porque ele sabe que eu estava em pé na cozinha esse tempo todo e que eu vou querer descansar e que eu posso estar cansada e que alguém tem que lavar a louça, então lavar a louça é bom para a nossa casa e é bom para o casal. Que é diferente de eu me oferecer para cozinhar o jantar porque depois eu vou virar para ele e falar assim, agora você tem que lavar a louça porque eu já cozinhei. Ou então ele se sentir na obrigação de lavar a louça só porque eu cozinhei. Então parece um detalhe, parece uma distinção assim insignificante, mas é uma distinção que faz toda a diferença. Porque você nem sempre vai ter situações em um casal que um pode pagar, digamos assim, o que o outro fez. Às vezes você vai ter uma rotina por um período de tempo em que um precisa trabalhar mais e o outro precisa acordar mais cedo e levar as crianças para a escola, ou que o outro precisa ficar acordado de madrugada cuidando de uma criança doente ou atendendo uma outra necessidade do casal, que é uma necessidade que faz bem para os dois. Nem sempre você vai ter esse equilíbrio para par, toma lá da cá. E calcular isso, tentar manter esse placar de eu fiz isso pra você, você fez isso pra mim, eu fiz isso pra você, você fez isso pra mim, isso desgasta o relacionamento. Em outras pesquisas que você vai observar, você vai ver que casais que têm essa tendência de manter o placarzinho de quem fez o quê, são casais que têm uma menor qualidade conjugal e cujo relacionamento desgasta mais rápido. Então, por mais tempo que você puder manter esse senso de comunalidade, esse senso de que eu vou fazer algo porque o outro precisa de mim e porque faz bem para ele, faz bem para nós como casal e não porque eu vou ter algo em troca. Quanto mais você fizer isso, mais você vai preservar a qualidade do seu relacionamento. E a conta conjunta, ela estimula esse princípio da comunalidade, porque você tem que fazer um planejamento em conjunto e você vai tomar suas decisões em prol desse planejamento em conjunto, em prol de um futuro financeiro mais saudável e mais feliz para vocês dois. Então vamos dar uma olhadinha no método dessa pesquisa. Essa pesquisa foi dividida em 2 estudos. O primeiro foi experimental, que é muito importante a gente observar, porque o estudo experimental, ele é um estudo que coloca as pessoas em uma situação para ver o que vai acontecer, que é diferente de você observar como as pessoas vivem, tomar relatórios, fazer questionários para ver o que as pessoas já estão fazendo na vida delas. Para essa situação experimental, os pesquisadores recrutaram casais que estavam noivos e prestes a se casarem, ou casais que estavam casados há menos de 1 ano e que tinham contas totalmente separadas no início do estudo. Os casais foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo foi orientado a fechar as suas contas separadas e criar uma conta conjunta, tudo junto na mesma conta. O segundo grupo foi orientado a manter as suas contas separadas, então como já estava, continua. E o terceiro grupo não foi dado nenhuma orientação em relação às suas contas, foi deixado que o casal decidisse sozinho. E esses casais foram observados durante um período de 2 anos. Esse período de 2 anos é importante porque ele é conhecido como o Connubial Crucible, que durante esses 2 anos pós-casamento, ele é o período mais crítico para a qualidade conjugal do casal. Geralmente, assim, a forma como o casal se trata durante esses primeiros 2 anos vai ditar o tom de todo o casamento. Então, ao longo de 2 anos, foram feitas 6 coletas de dados com foco em harmonia financeira e qualidade conjugal. E ao final desses 2 anos, eles encontraram que o grupo que foi designado as contas conjuntas, que foi orientado que abrisse contas conjuntas, apresentava uma maior satisfação conjugal em relação aos outros 2 grupos. Então, os grupos que estavam com as contas separadas, ou seja, que foi dito a eles, continuem como estão, não mudem nada na sua vida financeira, eles não tiveram a mesma qualidade conjugal do que os grupos que foram orientados a abrirem contas conjuntas. O segundo estudo que compôs a pesquisa não foi experimental. Nesse estudo, eles observaram casais que estavam casados há 20, 30 anos e eles encontraram que
Casais com contas conjuntas apresentavam uma maior harmonia financeira e maior qualidade conjugal. Esses casais também apresentavam uma maior aderência a essas normas de comunalidade, ou seja, esse pensamento que eu já expliquei, que é você fazer algo pelo outro porque é bom para o outro e pelo casal, não por esperar algo em troca. No fim das contas, a parte mais interessante desse estudo realmente é a parte experimental, porque revela essa relação de causalidade, que é uma relação que sempre foi difícil de revelar em outras pesquisas. Só que eu não estou trazendo essa pesquisa aqui para vocês para dizer que é uma verdade absoluta e que é isso que você tem que usar para basear a sua vida. Por isso que eu estou destacando o princípio da comunalidade. Porque além da questão de conta conjunta ou não, a gente tem que observar outros fatores também. O primeiro fator é essa ideia de que o que é uma conta conjunta? Uma conta conjunta realmente é uma conta que as duas pessoas têm acesso. As duas pessoas conseguem olhar o saldo, fazer depósitos, fazer retiradas. E dependendo do caso, é claro, você pode ver com o seu banco de organizar um método de segurança que saques a partir de tantos R$ 1.000, você precisa da assinatura das duas pessoas, por exemplo, para ninguém retirar uma quantia absurda e fazer algo totalmente inesperado. Mas essa transparência de todos terem acesso ao saldo é muito importante, porque o que sempre aconteceu, o que acontecia muito até poucas décadas atrás? Era muito comum que o homem, o marido, ficasse responsável pelas finanças do casal e dissesse para a mulher: você não se preocupa que eu organizo tudo. Só que tudo estar na mão de uma pessoa não é o mesmo que ter uma conta conjunta. Inclusive, isso abre espaço até para violência financeira, que é a violência patrimonial, que é uma pessoa não ter acesso a um patrimônio e estar dependente totalmente de outra pessoa. E até hoje a gente observa casos como a mulher chega e fala assim: não, eu não tenho cartão de crédito, só quem tem cartão de crédito é o meu marido. Quando eu preciso fazer uma compra maior, que precisa de um cartão de crédito, eu tenho que pedir para ele. E pedir é diferente de você combinar. É diferente de duas pessoas que têm uma conta conjunta e que organizam um orçamento e que organizam seus objetivos, do que você ter que pedir autorização para a pessoa para tudo que você quer fazer o tempo inteiro. É diferente você ter responsabilidade diante de uma pessoa, você ter transparência diante de uma pessoa. É diferente de você ter que pedir autorização para gastar qualquer coisa acima de R$ 50. E a violência patrimonial é um assunto que a gente tem que levar muito a sério, porque é um assunto que afeta milhares de pessoas, que faz milhares de vítimas até hoje. A gente pode pensar que é uma coisa da década de 50, o homem controlar todo o dinheiro e só dar para a mulher, digamos assim, uma mesada para ela fazer as compras da semana, mas ainda existe muita gente que vive sem saber como é a realidade financeira da família. Muitas mulheres, e em alguns casos homens, que seguem a sua vida sem saber como é que é a realidade financeira da sua família, qual é a perspectiva, qual é a renda, quais são os gastos, quais são os investimentos. Então é importante sentar com a pessoa, abrir aquela planilha e olhar junto e ter acesso, não simplesmente ter que sempre pedir permissão, sempre pedir a informação, você ter acesso também de você ir lá olhar por si só. Então tem muita gente que acredita que está vivendo uma situação de conta conjunta, que está vivendo uma situação de harmonia financeira, de não, o nosso dinheiro é nosso, mas na verdade o dinheiro está realmente nas mãos de uma pessoa só. E isso, tanto o dinheiro está na mão só da mulher ou só do homem, eu não vejo como isso pode ajudar um relacionamento. Esse, inclusive, é completamente contrário do princípio de comunalidade que eu tô aqui batendo na tecla para vocês. E você trabalhar esse princípio de comunalidade e trabalhar a sua harmonia financeira passa pelo princípio da transparência, que inclui, como eu já falei, você conversar sobre os seus medos, sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos. Dinheiro significa uma coisa diferente para cada pessoa. Então, você poder conversar com seu parceiro sobre o que o dinheiro significa para você, o que significa para você se sentir seguro dentro de um relacionamento em relação à sua realidade financeira. Você precisa sentir que você tem X reais numa poupança de emergência para se sentir seguro. Você precisa sentir que você tem um plano de fazer X ou Y para você se sentir seguro. E é importante também você levar a sério esses medos e os sonhos das pessoas. É muito estressante para alguém, é muito estressante para um casal. Uma pessoa do casal tem um sonho e a outra pessoa ri desse sonho. Ou então falar assim: ah, você quer realizar esse sonho? Se vira. Vai lá, trabalhar, juntar dinheiro para bancar o seu sonho. Eu não tenho nada a ver com isso, o sonho é seu.
isso não promove união. Vale mais a pena você aceitar o sonho da pessoa e você construir um sonho junto com a pessoa do que você desdenhar do sonho dela ou simplesmente dizer que ela tá sozinha para realizar isso aí. Boa sorte. Tô aqui torcendo por você, mas o problema é seu. Então, voltando, em prol da comunalidade, em prol da transparência, estabeleça a sua vida financeira da forma como você achar melhor. Se você se sente mais seguro tendo contas separadas, tenha contas separadas, mas tenha em mente que você precisa sonhar junto um pouquinho, que você precisa ser transparente com a pessoa que está do seu lado, que você precisa ter diálogo, precisa ter planos em conjunto, porque você não está mais vivendo a sua vida sozinho. E mesmo com contas separadas, uma decisão financeira mal tomada, um passo que você tomou que era maior que a sua perna, vai trazer consequências para a pessoa que está do seu lado. Ela não é totalmente isenta de sofrer consequências das suas decisões só porque a conta dela é separada da sua. A gente muitas vezes cresce cercado de muitos tabus para falar sobre alguns assuntos, para falar sobre medos, desejos e sobre dinheiro. E se você se sente travado para falar sobre algum desses assuntos com qualquer pessoa, mas principalmente com a pessoa que você ama, procure ajuda. Procure alguém que possa te orientar, que possa te ajudar a entender de onde vêm essas travas, para você poder aos poucos ir se desfazendo delas e construindo um relacionamento mais feliz. Então essa é a minha mensagem para o vídeo de hoje. Não esquece de compartilhar com algum amigo ou uma amiga que possa se interessar por esse assunto e a gente se vê no próximo.